Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo de volta. Por aqui, professor Marcos Xavier, e nesta sequência estamos apresentando as formas de utilizar a função filtro e as suas combinações. Neste exemplo, vamos apresentar como você utilizar cálculos vinculados com a função filtro. Então já vimos nas demonstrações anteriores que o filtro ele vai, digamos, tirar de uma base de dados registros relacionados com uma referência. Vamos começar nessa demonstração aqui para você entender melhor como funciona. Nós temos a nossa base de dados, temos aqui a coluna com a data, o representante que trabalhou naquela data, o tipo de entrega contratada e o valor do frete. Então tem a minha base de dados com estes registros. Aqui temos essa estrutura de pesquisa onde foi criada uma lista suspensa, tá? Então, se você ainda não sabe como se faz lista, não se preocupe, mais adiante vamos ter demonstrações, né, exemplos de como criar listas suspensas no Excel. Como o foco aqui é analisar somente a função filtro, então temos já uma lista e poderia simplesmente também digitar o nome, né? Você pode dar um Ctrl+C, Ctrl+V, ou você digita o nome aqui, não tem problema. O importante é ter essa estrutura aonde você vai informar para o Excel qual é o representante que você quer analisar, tá? Então vamos começar primeiro utilizando a função filtro. Vamos fazer aqui uma maneira combinada, né? Eu quero saber em quais dias o representante efetuou uma venda, efetuou um registro. Então aqui vamos acionar a função filtro. Pode ser em qualquer lugar, eu vou colocar aqui embaixo que ele vai combinar com o contexto. Então vou colocar aqui igual, vamos chamar a função filtro. E aqui a gente começa, ele pergunta em qual é a coluna de retorno. Eu quero que ele me retorne as datas, tá? Eu vou clicar desde o título, Ctrl Shift seta para baixo. Vou colocar ponto e vírgula. Na sequência agora, deixa eu subir aqui a tela. Na sequência, ele vai perguntar a matriz de retorno, né? No caso aqui, a coluna de referência, que são os representantes. Então, vou selecionar todos os representantes. Vou colocar o sinal de igual. Então, indicando o seguinte: de todos esses representantes, ele vai procurar tudo que for igual a este nome daqui. Então, vamos fechar o parênteses aqui. Vamos dar Enter. E tá lá. Lembrando, como já foi citado anteriormente, né? Quando você tem um retorno com datas, o padrão oficial do Excel é transformar data em número, né? Então você pode fazer essa alteração clicando aqui na guia página inicial. Temos aqui a seção número e eu vou pedir data abreviada. Aí ele retorna exatamente igual. Então nesse primeiro caso eu consigo visualizar em quais datas cada representante efetuou um registro. Então, isso aqui é o objetivo da função filtro. É claro que a minha base continua intacta. Mas para essa demonstração, nós vamos querer ver o total arrecadado. Digamos, vamos fazer cálculos em cima disso. Vamos vincular um cálculo com essa filtragem. Então, por exemplo, a Ana Maria, quanto que ela faturou, né, com esses registros? É claro que eu vou usar essa coluna do frete pago. Então, qual o total de frete que a Ana Maria pagou em todos esses registros? Então, vou mostrar aqui para você agora que você pode utilizar a função filtro para essa finalidade aqui, tá? Então, nesse nosso caso, vamos começar primeiro escolhendo a função de referência, que nesse caso aqui seria a função soma. Então, vou acionar aqui a função soma. E dentro da função soma, ele não vai somar tudo, né? Ele vai somar os valores dessa coluna baseada no resultado da função filtro. Então, logo na sequência, eu aciono a função filtro. Então, a função filtro ela está dentro da função soma. E aí a gente começa a fazer a montagem. Ele chega e pergunta: cadê a coluna com os números? A coluna com os valores numéricos que serão somados é essa coluna aqui, ó, coluna frete pago. Ctrl Shift seta para baixo, ponto e vírgula. Nesse caso, a referência que eu vou usar de filtragem é pelo nome da pessoa. Então vou novamente selecionar toda a coluna com os nomes, Ctrl Shift seta para baixo, igual, porque eu quero que desta coluna ele me retorne somente os registros iguais a este nome que eu escolhi aqui nessa lista suspensa.
Só isso aqui por enquanto, tá? Já é o suficiente. Aí para fazer o arremate e não aparecer nenhuma mensagem de erro, né, você abriu dois parênteses, né? Abriu o parêntese da função soma e abriu o parêntese da função filtro. Então temos que fechar dois parênteses também. Fecho um, fecho dois. Pressiono Enter e está lá o resultado. Então a soma dos registros dessa data é esse valor que aparece aqui. Se eu trocar aqui o representante através do filtro, ele me atualiza o resultado automaticamente. Então uma combinação diferente, tá? Uma forma de você economizar espaço, uma forma de você economizar fórmulas. Então com poucas fórmulas você já consegue o resultado que de maneiras diferentes você iria necessitar de algumas outras combinações adicionais, tá bom? Então a fórmula está aqui, vale muito a pena você dar uma praticada e dominar essa técnica, tá? Ela pode ser muito útil nas planilhas profissionais, tá bom? Então repita quantas vezes forem necessários. Nas próximas aulas continuaremos mostrando outras formas de utilizar a função filtro e tem mais formas, outras formas bem interessantes de utilizar essa nova função disponibilizada aqui pelo Microsoft Excel, tá bom? Obrigado pela atenção e na próxima aula tem mais.